Eles foram salvos, queridos. A questão aqui não é doutrina, a questão é vida. Eles foram salvos por Jesus, Pastor, foram comprados por Jesus e eles estão renegando a oferta da graça. Me Sua explica. interpretação do texto, 2 minutos. Me explica. primeiro... Jesus não os Tá comprou, bom, Marcelo, então. você já falou, ele vai explicar agora, porque senão não vai dar. Pastor Marcelo, Vou zerar primeiro... vou zerar seu tempo de novo, vai, 2 minutos. Primeiro que o senhor está se alterando desnecessariamente. Não estou. Eu estou É, tranquilo. Corta o microfone do pastor Marcelo, Mas- senão não vai dar. Você não vai dar, varão, você não deixa ele falar. Você já fez a pergunta, sua pergunta é boa. Todo mundo quer ouvir a resposta, mas quando ele abre a boca, você atrapalha. O senhor pergunta... O Senhor Jesus que os resgatou. Palavra aqui, sabe qual é a palavra grega aqui para resgate? Não. De cabeça não lembro. É agorazo. E agorazo é comprar alguém no mercado. A ideia do Dr. William Barclay e Cleon Rogers e Fritz Heinecker, são 2 eruditos do Novo Testamento, é comprar alguém. Então o texto está dizendo assim que o Senhor os comprou. Isso aqui envolve salvação, porque Pedro vai falar que não foi com prata, não foi com ouro. Eles foram comprados, só que eles renegam a salvação. Eles rechaçam a salvação. Como é que o senhor explica esse texto para mim? Sobrou tempo aí, então vamos lá, pastor. O senhor tem 2 minutos. Bom, pastor, eu entendo, o senhor é muito bom na arte da argumentação, cita bem, cita o grego, cita os textos. No entanto, eu penso que o senhor comete um equívoco quando cita os textos isoladamente, não considera o contexto, não considera questões maiores, como, por exemplo, o texto que nós discutíamos agora há pouco em Hebreus, capítulo 6, quando o próprio contexto, apesar do texto ser complicado, mostra para nós que aquelas pessoas não foram salvas. E que o versículo 9, agora sim, ele vai falar de salvação. A questão do texto de Pedro aí, a ênfase está no início da passagem, quando Pedro deixa muito claro, ele está falando o tempo todo que é falso, falso mestre, falso. Ele está dizendo que é falso. Essas pessoas são falsos mestres, introduzem falsas doutrinas, prejudicam o evangelho. O apóstolo João vai citar textos nas suas cartas, ele diz claramente, saíram do nosso meio para ficar muito claro que eles não eram dos nossos. Mas foram comprados, pastor Edivaldo. Eles saíram do nosso meio para deixar claro que eles não eram dos nossos. Então o senhor tem muita habilidade para falar de textos, para citar expressões hebraicas, gregas no caso aqui do Novo Testamento, mas o senhor isola os textos cometendo... esse é o meu problema, eu estava falando no intervalo com o pastor César, esse é o meu problema com o arminianismo. Ele pega e faz uma coxa de retalhos. Mas quem saltou do texto de Hebreus foi o senhor, pastor. O senhor até agora não explicou Hebreus 6, 4, verso 8. Você foi pro 9. Me explica lá. Você quer voltar pro texto lá? Não. Eu já expliquei Então tá bom. Eu já expliquei 3 vezes. Tá bom. Então, assim, o Pedro O senhor diz... quer me dar uma aula de exegese aqui, é isso? Não, eu tô querendo, primeiro, que o senhor não me interrompa. Tá. Segundo, que eu tô escutando o senhor atentamente. Tá. Então, ele tá falando de Terminou falsos seu tempo. mestres. O cara é falso. Mas ele foi Marcelo. resgatado ou não? Eu entendo que não por ser falso. Ah, não? Então Jesus não resgatou só os eleitos, os falsos não? Leia o texto todo, Não, eu vou ler respeite novamente. o contexto. Eu vou ler novamente, o senhor me ouve agora. Vai. Assim como no meio do povo surgiram entre vós falsos profetas. A questão aqui é salvação, capítulo? querido. 2, Abre, versículo 2 Pedro capítulo 2. Antes do senhor falar que eu estou usando o texto sem contexto. Faz tempo. Vamos lá, Marcelo, Vamos lá. seu tempo tá correndo. Haverá entre vós falsos mestres, os quais introduziram dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o Senhor que os resgatou. Interpreta para mim esse texto. Pastor, Interpreta. Eles foram salvos, queridos. A questão aqui não é doutrina, a questão é vida. Eles foram salvos por Jesus, Pastor, foram comprados por Jesus e eles estão renegando a oferta da graça. Me sua explica. interpretação do texto, 2 minutos. Me explica. primeiro, Jesus não os Tá comprou, bom, Marcelo, então. você já falou, ele vai explicar agora, porque senão não vai dar. pastor Marcelo, Vou zerar primeiro, vou zerar seu tempo de novo, vai, 2 minutos. primeiro que o senhor está se alterando desnecessariamente. Não estou. Eu estou É, tranquilo. Corta o microfone do pastor Marcelo, Mas- senão não vai dar. Você não vai dar, varão, você não deixa ele falar. Você já fez a pergunta, sua pergunta é boa. Todo mundo quer ouvir a resposta, mas quando ele abre a boca, você atrapalha. O senhor pergunta e o senhor quer responder. O senhor pergunta e quer que eu dê a resposta. Sério, e quer que eu zerei 2 minutos pra você responder o texto. Ok.
O texto, ao meu ver, é muito claro. O texto fala de falsos profetas. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Eles estão... Continua o texto, querido. A Continua o pergunta texto. dele é na palavra resgatou. Continua o texto. heresias Você não destruídas. cortou, Varão? Vai. Pastor, eu acho o senhor tão educado. Mas eu tô falando pra você só interpretar o que eu perguntei. Você tá Não. voltando pro texto. Eu não quero fazer outro intervalo. Deixa eu parar aqui. Eu não quero fazer outro intervalo. O pastor Marcelo fez uma pergunta clara, mas ele não está te deixando responder. Então vamos lá. Fato. O tempo está correndo, daqui a pouco acaba o debate. A pergunta é... Não é abaixar o microfone. É só se... Por que você não está deixando ele responder? Ele não tá respondendo o que eu tô perguntando, pastor César. Então calma aí, eu faço a Então tá mediação, bom. tudo Então bem? me perdoa. Tudo Então bem. vamos lá. 2 minutos. A pergunta dele é sobre o capítulo 2 de Pedro, 2 de Pedro 2, de 1 em diante, onde fala que as pessoas, por causa da influência dos falsos profetas, negarão o Senhor que os resgatou. Ele trabalhou o texto grego, usou o que significa a palavra resgate. Aliás, o eleito é um resgatado, então é um fato, é um bom argumento que ele está usando, mas infelizmente não está deixando o senhor responder. E aí eu queria a sua resposta. E você só vai falar que ele pulou e saltou e saiu da resposta depois que terminar os 2 minutos. Porque ele fala 10 segundos. Aí você tá no... Então deixa ele falar 2 minutos, tudo bem? Fala, o senhor tem 2 minutos. Obrigado. Eu aprendi na escola, algum tempo atrás, com um professor de português, que quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Então são 2 burros, pastor. Então, assim, é preciso a gente ter respeito com o argumento do outro. O senhor não vai me convencer, como eu não vou convencê-lo. Seus 2 minutos tá indo, tá, pastor? Eu quero o texto, a resposta do texto. Ok, eu vou responder. Então, o texto, tanto Pedro como Judas, ele vai tratar sobre falsos mestres que agem dissimuladamente no texto, trazendo heresias destruidoras. Esse ponto de renegarem o Senhor é um paralelo semelhante com o texto de Hebreus. O palavra é o resgate, tá? Resgatou. Certo, porque lá eles provaram, eles estavam na igreja, eles fizeram isso, fizeram aquilo e nunca foram salvos de fato. O meu pensamento é, os salvos são aqueles resgatados, o trigo, as ovelhas, os verdadeiros crentes. Quando, no caso do texto que o senhor citou de João 17:12, eu não perdi ninguém, exceto o que era meu é meu e não se perdeu. O que não era meu, nunca foi meu e seguiu o destino dele. Lucas 22:22 diz assim... dá pra você perder uma coisa que nunca foi sua? Não dá pra eu perder o que eu não tenho. Esse é o meu ponto. Então, Jesus disse que perdeu o Judas. A leitura que eu faço de João 17:12 não é essa. Tá ele certo. não perdeu aquilo que ele não tinha. Agora, vamos lá, pastor Marcelo. Agora sim, já usou os 2 minutos. Ao meu ver, não respondeu sua pergunta. Não responde. Não respondeu sua pergunta. Não responde. Agora você tem 2 minutos. Então tá vamos bom. lá. Não respondeu, viu, pastor Edivaldo? O senhor é muito bom também, me chamou de burro aqui, né? Não, eu vou respeitar foi uma isso aí, ilustração. porque isso eu jamais faria. Eu acho que a diplomacia não cabe chamei em de qualquer burro. lugar. Você falou. Seus 2 minutos. Mas Quando- aproveita. Peço Aproveita perdão os ao 2 minutos. pastor, então mas tá bom. peço perdão, mas Então tá eu bom. não eu me incluí como. Ok. O senhor prestou atenção no que eu falei? Não, tudo bem, mas chamar um amigo de burro não Não. demonstra cortesia nem respeito. O senhor me respeita quando falar assim comigo. senhor- Eu não gostei. O senhor prestou Mas atenção ele na pediu frase? perdão. O irmão Ok. pode perdoar. Não, tá perdoado. Tá perdoado e não respondeu, tá, Obrigado, pastor Edivaldo? obrigado. O senhor não respondeu porque não tem chance pra você, querido. E o senhor Resgate não aqui. sabe debater e respeitar Não, mas o agora é a outro. sua vez de. Eu cerceei o direito dele, cortei o microfone dele pra que ele te ouvisse. Aí ele te ouviu. Agora, vamos lá, pastor Marcelo, tô zerando. Mais um perdão, vou te 2 perdoar. minutos. Vou te perdoar quantas vezes aqui nesse debate? Falta- 70 vezes Falta 7, 400 né? e pouco ainda. Vamos vai. lá. 400 e pouco. Pastor Edivaldo, não respondeu, tá, querido? O senhor falou que é falso profeta, mas não respondeu a questão central do texto. Agorazo comprou. Jesus comprou esse pessoal? Comprou. Jesus salvou esse pessoal? Salvou. Mas eles estão dizendo assim, ó. Não queremos essa tão grande salvação que Hebreus diz, Hebreus capítulo 2:3, diz que nós podemos negligenciar tão grande salvação.